Bem, gente, eu não queria gravar hoje não, mas vamos fazer um vídeo rapidinho, porque ainda tô rouco e não posso ficar sem, né, sem vocês. Eu sei que vocês também gostam de ficar me assistindo aí, a turma que me acompanha. Bem, nós vamos falar sobre Pablo Marçal, e aí tem a questão do mesário, pianista. Dentro da questão do Pablo Marçal, preste atenção. Nós vamos falar na moto de Moraes. A motinha do Alexandre de Moraes já está sem gasolina. A turma conhece a história aí, já está até rindo. E nós vamos falar sobre os incêndios criminosos que estão acontecendo em São Paulo e alguns em Minas e um pouco em Mato Grosso. Tá certo? Bem, esses são os três temas que eu vou abordar aqui rapidinho, até porque eu estou rouco, né? Eu não quero tomar muito tempo de vocês, nem gastar muito tempo a minha voz. Mas vamos lá. Estou segurando aqui uma garrafa de água mineral. Ela é de plástico, né? Vocês conhecem essa garrafa. E isso aqui tem a ver com a questão do Marçal, do Pablo Marçal, tá certo? Olha, ela tá vazia, tá certo? Mas ela não tá vazia, ela não tem água aqui dentro, certo? Mas tem ar. Então, ela não tá vazia. Uma garrafa nunca fica vazia, tá certo? Ou tem água, ou tem ar, tá certo? Então, se eu tentar fechar a garrafa aqui, ó, ela não fecha. Por quê? Porque tem ar aqui dentro. O ar não deixa eu fechar a garrafa. Comprimir o ar é complicado. Então, eu vou abrir a garrafa. Isso tem a ver com Pablo Marçal. Pablo Marçal que assista esse vídeo que ele vai gostar. Ele que gosta muito dessas coisas. Ó, aqui está a garrafa estampada. Então tem uma saída de ar. Eu vou espremer, ó. Eu vou espremer e vou fechar a garrafa. Bem, agora eu tenho uma garrafa mais vazia do que antes. Quer dizer, já não tinha água, não tinha nada, mas tinha ar. Então eu tirei um pouco de ar da garrafa e ela ficou vazia. Agora, meu amigo, eu vou fazer um desafio para qualquer um de vocês. Tente desamassar essa garrafa sem abrir o bico, sem furar a garrafa. Você vai ficar aqui, ó, uma eternidade aqui, ó, tentando tirar esse desamasso. Você não consegue, ó. Você não consegue de jeito nenhum. Você não consegue desamarrar, tirar desamassar a garrafa. E aí a frase que vai ficar para vocês é essa. Tem a ver com Pablo Marçal. Preste atenção. O gás tem horror ao vácuo. Entendeu? O gás tem horror ao vácuo. O ar é um gás. Se tem ar aqui dentro, você não consegue apertar para tirar o ar se você não tiver uma fresta para sair. Depois que você tirou o ar, você não consegue desamassar essa garrafa. Por quê? Porque vai ficar um vácuo aqui dentro. E o ar tem horror ao vácuo. Ou seja, aonde houver um vácuo, o ar vai lá e ocupa. Bem, o que isso tem a ver com Pablo Marçal? Bem, São Paulo é uma cidade, né? A maior cidade, maior metrópole do hemisfério sul. Né? Nós estamos falando de uma potência. Nós estamos falando de 13 milhões de habitantes. Mais ou menos isso, né? Pesquisa aí quantos habitantes tem São Paulo. É muita gente. Habitantes em São Paulo, capital. Vamos lá.
12,33 milhões. É o que está marcando aqui no YouTube. Em 2024, São Paulo, a capital do Brasil. Em 2024, São Paulo, a capital do Brasil, tinha 11 mil habitantes. Aqui está falando como se fosse a capital do Brasil. Bem, o município tem 11 milhões de habitantes no censo. É isso aí. Eu devia ter olhado antes. Então, São Paulo é um município que tem mais de 11 milhões de habitantes. Quase o total de votos válidos da Venezuela. Para vocês terem uma ideia. Tá certo? Desses votos que foram colocados agora em 2024. Então, nós estamos falando de um país. As eleições de São Paulo é maior do que as eleições presidenciais em vários países, inclusive das Américas, da América Latina. Tá entendendo? Então, é um fenômeno. E ali tem um eleitorado que é de direita, conservador, né? Então, quando o Bolsonaro decidiu fazer uma aliança com o atual prefeito, e o atual prefeito é PMDB, né? Tem uma história antiga com o PSDB, com Dória, aquela coisa toda. Não tem esse discurso, né, que atrai o eleitor de direita, ou seja, apareceu um vácuo. Bem, ali tem um eleitorado de direita que é significativo, mas não tem um candidato com discurso para atender esse eleitorado, que tem essa pegada. Bem, o Pablo Marçal, que é um homem, né, de oportunidades, e não é a primeira vez que ele tenta ser candidato a presidente, ele tentou ser candidato a presidente. Então, para você ter ideia, o homem pensa longe, pensa alto, pensa grande. Então, a última tentativa dele foi ser candidato a presidente. E aí foi, né, puxaram o tapete dele lá. E aí, agora eu vou sair para prefeito. São Paulo. Então, o que ele entendeu? Ali tem um vácuo. Eu vou ocupar esse vácuo, porque o ar tem horror ao vácuo. Onde tiver um vácuo, um gás vai lá e ocupa. E é o que está acontecendo em São Paulo. O Pablo Marçal se apropriou desse discurso, né, desse perfil desse candidato que atende essa demanda desse eleitorado, que empolga com isso. Bem, Bolsonaro tinha um discurso na época assim, e ele empolgou por causa disso. Então, esse eleitorado, que não é nem colocando como direita, é aquele eleitorado que é reativo, ele reage, né? Ele sai da monotonia, ele olha, eu quero algo diferente, eu quero algo transformador, eu quero algo novo, eu quero algo em sintonia com o que eu preciso. Então, essa antena, né, que o eleitorado está começando a ter, despertou para o Marçal essa oportunidade. É agora. Por quê? Porque o outro fez um discurso mais ou menos. Então você tinha antes do Pablo Marçal, você tinha o Boulos, que é a extrema esquerda, porque o Boulos não é PT, é PSOL. PSOL está à esquerda do PT. Então, o Boulos é a extrema esquerda. Tá bom. Você tem a Tábala, sei lá. Você tem aquela menininha lá, que é do PSB, que é Partido Socialista. É onde está o vice, né, que fez esse cambalacho aí com o PT para virar o jogo na justiça. Bem, a Tabata, né? A Tabata, eu acho que é isso. A Tabata é esquerda também.
Não é tão à esquerda como o Boulos. O Boulos é esquerda extrema. O Boulos é ultra-esquerda. A Tabata é extrema esquerda. E o Nunes é esquerda. Então, o cenário que estava se apontando, né, como os prováveis candidatos a irem para o segundo turno, eram aquela receita antiga de PSDB com PT. PSDB dava um de direita, o PT dava um de esquerda, os dois batiam de frente. O povo ia votar desanimado, porque não via ali nenhum discurso de direita. Bem, tem outros candidatos ali, tem aquele jornalista que não sei o nome, tem aquela menina do Novo, que também tem um perfil de direita, né? Mas são coadjuvantes, né? Não roubam a cena. Bem, o Pablo Marçal roubou a cena. Deixa eu curar minha tosse aqui. Agora, o que o Pablo Marçal tem além do que o Bolsonaro tinha? Bem, o Pablo Marçal, ele é um ótimo orador. O Bolsonaro já não tinha esse discurso. O Pablo Marçal, ele tem uma inteligência emocional. Uma coisa que o Bolsonaro tinha essa carência. Ele era muito assim, emotivo. Ele explodia, ele reagia, ele ficava bravo, aquela coisa. O Pablo Marçal, sabe? Ele provoca, ele brinca, ele faz uma provocação brincando e ele consegue manter o emocional dele equilibrado. Isso é muito importante num debate político. Então, essa é uma vantagem do Pablo Marçal. Tá certo? Outra informação. O Pablo Marçal, outra vantagem do Pablo Marçal com relação ao Bolsonaro, ele tem uma resposta rápida, certo? E ele bate de frente com jornalistas, assim como o Bolsonaro, entendeu? Só que ele não bate de frente com a empresa, com o veículo de comunicação. O Bolsonaro já tinha uma coisa assim, que deixava transparecer, que Globo, pai e tal. O Marçal, ele bate de frente com a resposta, com a pergunta do jornalista. Então ele põe o jornalista em xeque, entendeu? Sem falar essa mídia de direita, essa mídia de esquerda. Então ele se coloca como candidato de direita e ele tem, né, esses elementos. Outra coisa que ele tem parecido com o Bolsonaro, né, é a facilidade de penetração nas redes sociais. O Bolsonaro tinha isso, não porque ele tinha isso. Ele tinha os filhos dele, que são espertos, né, têm uma expertise nessa área de informática, principalmente o Carlos, né, que deu a ele, né, essa penetração, essa logística desse mundo digital que hoje domina. É lógico, domina os meios de comunicação, né? Tanto que todos os meios de comunicação estão na internet, né? CNN, Band, Globo, né? UOL, Folha, para todo mundo lá. Todo mundo veio para cá, né? TV Del Rey. Bem, e o Boulos tem isso. Isso é o habitat do... Não, Boulos não. O Pablo Marçal. Esse é o habitat do Pablo Marçal. Rede social. Entendeu? A rede social, para ele, é um ambiente que ele domina, né? Ele já começou a vida dele como técnico de informática. Até sofreu um processo na época, porque ele estava trabalhando para uma empresa, a empresa fez merda e sobrou para ele. O cara não tinha nem como saber se defender, né? Então, ele foi vítima disso. Depois fez direito, ficou esperto e tal. E aí, o homem está dominando as redes sociais. Virou um empresário. É um homem de oportunidades. Entendeu? Bem, nós estamos falando das virtudes, né? Tem as fragilidades. Nós vamos chegar nas fragilidades também.
né? Então, o, o, o Pablo Marçal soube entrar nesse vácuo. Ele é um homem de oportunidades. Ele é um homem presente. Quando eu falo para vocês que não existe passado e não existe futuro, quem fica pré-pensando, quem fica planejando o futuro, pensando no passado, projetando o presente, projetando o futuro como se fosse um passado modificado, entendeu? Não pode se perder do instante. Você tem que perceber um instante, entendeu? E o instante é a única coisa que existe, só existe um instante. Preste atenção nisso. O tempo é a abstração da humanidade. Nós inventamos essa coisa de tempo, de passado, de presente. Não existe passado, não existe presente. Quer dizer, não existe passado, não existe futuro. Entendeu? Isso é uma criação abstrata da nossa mente. É uma forma da gente se colocar dentro do movimento. Ah, eu vou sair dali e vou até lá. Bem, para mim sair daqui até lá, eu vou gastar o quê? Vou gastar um tempo. Tá? Você vai gastar um tempo. Isso é o que te deu um norte para você falar, o tempo existe. Ah, por que o tempo existe? Porque eu vou gastar um tempo para chegar daqui até ali. Mas você saiu dali, você está aqui. Continua sendo você, ou aqui ou ali. Não mudou nada. É um instante. Você está ali, o instante, o tempo todo. Entendeu? Existe o movimento. O tempo não existe. O tempo é uma abstração. Por que a gente escolhe o tempo para referência? Bem, aí eu vou encontrar com você, ali na esquina. Aí você vai calcular, esse movimento meu gasta tanto tempo. Aí o outro está mais longe, ele vai falar assim, bem, esse movimento até a esquina, eu vou gastar tanto tempo. Então nós vamos sincronizar. Você sai mais cedo de lá, e eu saio depois que você sair, para a gente chegar no mesmo lugar, no mesmo instante. Mas se você perceber, tanto você como o outro estão nos mesmos instantes, o instante em todo. Ah, você está lá, você está aqui, mas é você que está. Então você está em todos os lugares. Né? Você não deixa de estar num instante. Nossa, estou complicando pra caramba, né? Viajando, meu Deus. Então, enfim, o Marçal é um homem distante. Ele é um homem do presente. Então ele está se percebendo das coisas. No presente, você percebe o universo. Se você tem a capacidade de absorver o presente, você está em sintonia com o momento. Tá certo? E o Pablo Marçal tem isso. Ele percebeu. Ele falou, tem um vácuo aqui. Eu vou entrar nesse vácuo. Bem, então agora vamos para as fragilidades do Pablo Marçal. O Pablo Marçal tem uma fragilidade que foi a mesma do Bolsonaro. Né? Vamos dizer assim, chega como um elefante numa loja de cristal. Entendeu? Que vende cristaleira, aquela coisa toda. O cara sai esbarrando, vai quebrando tudo. Entendeu? Então, o que é isso? É o homem que sai, vou bater no C, vou bater no C. O outro lá é cheirador disso, o outro lá é comedor de açúcar, o outro lá não sabe nada, o outro lá é adolescente. Quer dizer, o cara sai quebrando cristais. Tá certo? O cara vai deixando, né, um rastro de destruição. Por quê? Porque ele sai, né, criando arestas. Ele vai criando arestas. Então, ele fala para um público que ele interessa, mas, ao mesmo tempo, ele perde um pouco, né, de respeito, de credibilidade e de empatia por um grupo de pessoas que tem empatia por esses cristais que estão sendo quebrados. Então,
ele vai aumentando a sua rejeição de uma certa forma. Mas ele calcula, bem, o número de pessoas que gostam desses cristais é menor do que o número de pessoas que querem me quebrar esses cristais. Aí o que ele está apostando? Ele está apostando na polarização, está apostando no confronto, está apostando na divisão, entendeu? Que não é o discurso da CCI. A CCI prega a pacificação, né? A verdade, né? E a unidade nacional. Porque o cidadão, a gente entende que na política nós temos que entrar para quê? Para construir pontes. Porque nós vamos administrar uma cidade, né? Uma comunidade para todos. Não é só para aqueles que gostam de você. Nós vamos administrar para os que gostam e para os que não gostam. Então, se você entra, pá, esse aqui é isso, você bate no Boulos. Tem a turma que gosta do Boulos, vai ficar ressentida com você. Você bate na Tabata, tem a turma que gosta da Tabata, o pessoal vai ficar ressentido com você. Tem a turma do Bolsonaro, você bate no Nunes. Nem sei se bater no Nunes atinge o Bolsonaro, mas enfim, né? Tem a turma do Nunes que vai ficar chateado com você. Então você vai criando arestas e você vai criando obstáculos para você governar. Assim como o Bolsonaro teve obstáculos para governar. Por quê? Porque ao longo da vida dele, ele foi muito reativo, né? Por falta de habilidade na fala ou por falta de controle emocional, ele comprou muitas brigas. Então ele foi criando inimigos, foi criando atritos. E aí, para você ser um líder de um país, você fala, eu quero ser um líder, quero defender a pátria, eu quero defender todos os patriotas, todos os brasileiros, quero governar para todos. Então, esse é o que agrega, esse é o que constrói pontes. Então, essa é uma fragilidade do Pablo Marçal, né? Ele já chega quebrando cristais. Bem, outra fragilidade do Pablo Marçal, que também era do Bolsonaro. O partido PRTB é um partido tido como partido de aluguel, né? Esse partido nanico, né? Que não tem muita expressão, que não tem nem bancada em muitos lugares, não tem representatividade, sabe? Então, ou seja, politicamente, né? Essa estrutura, porque política, gente, é uma arte de relacionamento, é uma ciência de interrelacionamento. Fazer política é um hábito do ser humano. Você faz política a vida toda. Essa coisa do interrelacionamento é a política. Então, se você tem um partido grande, você se relaciona com muita gente. Você tem que conhecer a demanda de cada um, você tem que ponderar, você tem que discutir e tal. Isso é fazer política. Então, se você está com um partido pequeno, você não tem essa, sabe? Assim como o Bolsonaro entrou com o PSL na época, né? Faltou isso, essa habilidade de, sabe, interrelações pessoais. Porque isso é a política. Gente que tem filho, muitos irmãos, aqueles que tiveram famílias assim, com muitos irmãos, né, quando eram pequenos, eles tinham uma facilidade de exercer essa relação, inter-relação, né, pessoal, ainda na infância, né, disputando espaço na família, empatia com o irmão. Olha, eu quero 2 irmãos do meu lado contra 2 irmãos mais velhos, que é chato. Então, eu quero ganhar o irmão mais velho, que ele já trabalha, já ganha alguma coisa. Quero agradar ele naquilo. Esse espaço é meu, esse rádio é meu, essa televisão é minha, essa televisão é sua, esse brinquedo é meu, esse brinquedo é seu, vamos dividir. Então, essa disputa, né, de interesses, que vem desde pequeno, faz com que as pessoas exercitem essas relações interpessoais. Isso é fazer política. Aí você casa, você arranja um namorado. Bem, vai fazer política. É inter-relação. Você vai agradar a menina, porque se você não agradar a menina, à noite você não tem o que você quer. Entendeu? A mesma coisa a menina. Vou agradar ele, vou me vestir bem, vou ficar bonitinho, vou ficar atraente. Né? Vou deixar ele ver o futebol dele.
né? Porque depois ele vai me dar o que eu quero. Então, tudo é inter-relação pessoal. Então, quando você chega quebrando cristais, você está fazendo a política, né? A antipolítica. Mas, eu estou fazendo para minha bolha, para minha plateia. Eles querem ouvir isso. Tudo bem. Aí você está fragilizando o processo, de uma certa forma. Tá certo? Outra fragilidade do Boulos. A questão do vice. Quem é o vice do Boulos? Bem, o Boulos é um cara que tem um partido significante, é um homem que não tem experiência política. Bolsonaro já tinha muitos mandatos de deputado, de vereador, então era um homem que conhecia o métier da inter-relação pessoal do poder, né? O Boulos, o Pablo Marçal não tem essa experiência, né? Pode ter essa capacidade de inteligência, de absorver isso aí e lidar com isso, né? Assim como o Milei também conseguiu, né, se colocar de uma hora para outra lá. Então, conhecer o espaço, conhecer o momento ajuda, mas falta para ele, né, essa quilometragem, que é uma vantagem. Por quê? Porque é um homem que não tem os vícios, mas é uma desvantagem porque ele não tem a malícia. Então, é um homem que está entrando, quebrando cristais, fazendo inimigos, tá certo? Ganhando resistência com o partido da Nico, que vai ter dificuldade de fazer maioria, talvez, na Câmara de Vereadores, e pode ser fragilizado e perder o mandato no impeachment. E aí quem assume? O vice. E quem é o vice dele? Será que ele tem um vice à altura do seu potencial, que pode assumir, né, caso vocês tenham uma dificuldade de essa inter-relação política? Isso é importante. Eu acho o vice dele alguém que ainda não tem um conhecimento. É uma pessoa que eu não conheço. Não sei. Mas aí é importante pensar. O Nunes, é um cara de esquerda, pegou um vice de direita. Então, se você não pisar na bola, meu amigo, a gente põe um vice. A bancada da direita. O Boulos pegou a Marta, é esquerda. O Boulos é ultra-esquerda. A Marta é esquerda, né? É a esquerda do PT. Então, se o Boulos cair, tem a Marta. Se ele não der conta, tem a Marta, né? Os outros eu não sei. Não sei quem são os vices dos outros. Mas eu sei que eles escolhem vices fortes. Por exemplo, Bolsonaro, quando foi presidente, quando ele candidatou a presidente, ele era o capitão, né? Aí ele escolheu um vice, que era um general. Bem, o cara veio com aquela pinta, né, de eu sou fã das Forças Armadas. Ali foi a minha história, né? Eu falo com esse caguete de milico. E aí, meu amigo, a turma, não, esse pessoal aí vai querer trazer o regime militar de volta. Não quero ele, não. Tá, ele botou quem de vice? Um general. Mourão. Um gaúcho. E gaúcho é casca grossa. Tá aí, você tem Getúlio Vargas, você tem Brizola, né? Você tem o João Goulart. Então a história dos gaúchos na política é povo de casca grossa, né? E aí botou um vice-general. Aí a turma fala, o Bolsonaro é um perigo, é capitão. Tira o Bolsonaro. Bom, tira o capitão, entra quem? Entra o general. Não, então deixa o homem até o fim. Depois a gente vê isso. Então o vice, nesse momento de polarização, em que os governos são fragilizados, porque não conseguem maioria direito na Câmara, é importante. Essa é uma fragilidade do Pablo Marçal. Outra fragilidade do Pablo Marçal. Eu também eu não entendo. Tá certo?
ele está poupando o Alexandre de Moraes. Ele não quer falar de Alexandre de Moraes. Eu lembro que teve uma reportagem aí, parece o Constantino, né? Esse pessoal aí da direita aí, que era da antiga Jovem Pan e tal, quis fazer um programa com o Pablo Marçal, e aí em off ele falou, a parte do Moraes, deixa para lá, não vamos falar de Moraes, não. Aí é uma fragilidade para quem quer esse público da direita. Porque tem muita gente da direita, até do centro, e parte da esquerda, que já acha que Moraes é um problema e que ele tem que ser discutido. Moraes hoje é prioridade, é tema assim de primeira página de jornal. Ele é um problema hoje para a República, é um problema para o Supremo, é um problema para a democracia, é um problema para a esquerda. Então, ele não quer discutir. Então, isso é uma fragilidade. E aí deixa o pessoal da direita com o pé atrás. Porque a turma da direita está muito ressentida com a ação que o Alexandre de Moraes desenvolveu ao longo do tempo. Né? Porque ele perseguiu a direita. E aí você tem um candidato que quer entrar no discurso da direita e quer poupar o maior vilão que a direita considera, que é o Alexandre de Moraes, ele já fica em cima, né? Tá. Bem, então nós falamos do Pablo Marçal, agora nós vamos falar... não vou falar não. Vou falar só da moto do Moraes, rapidinho, tá certo? E vou citar aqui os incêndios criminais. Cara, eu falei por 31 minutos, rouco. Se você está até agora, cara, eu te agradeço. De montão, porque você é um cara bacana. Se você está me ouvindo com essa voz rouca, é porque você é meu amigo mesmo, tá certo? Aliás, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, e Minas é um estado de espírito. Libertas ainda que tardia. Nosso lema é liberdade, justiça, verdade e união. Tá certo? Então, vamos falar agora rapidinho da motinha do Moraes. A turma ficou esperando para ver a motinha do Moraes, né? Bem, a motinha do Moraes, aquela história da motinha, quem já viu os vídeos passados sabe, né? O cara tá andando na moto, lá naquela transatlântica, transamazônica, então a gasolina vai acabar, o posto que já passou está longe, o posto que vai chegar está longe, e ele estava na reserva. Bem, a gasolina acabou. O homem está empurrando a motinha dele. Ele está empurrando a motinha dele para chegar no posto. A gente não sabe se vai chegar, certo? Lembra que eu falei daquelas imagens do aeroporto de Roma que vocês nunca iam ver e nunca viram até hoje? Né? Falei isso na época, todo mundo esperando. Vamos ver as imagens, vamos ver as imagens. Falei, vocês nunca vão ver essas imagens. Agora estão falando. Quem deu porrada ali foi o filho do Alexandre de Moraes na nuca do Montalvani. Né? Já descobriram que o filho do Alexandre de Moraes é que foi o agressor, que deu um tapa na nuca dele. E no que o cara quis se proteger, esbarrou a mão, né, no óxido dele. Então, o agressor já está definido. Mas como é que isso foi a público, João? Está aí. Né? O Dallagnol está falando, a Oeste está falando. Isso já virou notícia. Tá certo? Por quê? Porque a turma quer ficar livre do Alexandre de Moraes. Eu falei isso há 5 meses atrás, que a esquerda já está abandonando Alexandre de Moraes. Por vários motivos, inclusive logístico, porque o Moraes hoje é o maior cabo eleitoral da direita e é o homem que está fragilizando as instituições, que está fragilizando a democracia, que está fragilizando o STF. Então, o Moraes está sozinho, empurrando a moto. O STF quer ficar livre dele, não sabe como. Tá certo? Então, quando a notícia começou a vazar do gabinete do Alexandre de Moraes, vazou aonde? Na Oeste? Na Jovem Pan? Na Gazeta do Povo? Na turma lá de Nova York, né?
de Miami, a turma que está exilada? Não. Vazou na mídia da esquerda, porque a Folha de São Paulo, o UOL, é um complexo de mídia da esquerda. Então, é o que eu falei, a esquerda está descartando o Moraes, porque ela entendeu que o Moraes hoje é o maior cabo eleitoral da direita. Bem, aí nós temos agora os incêndios criminosos começaram a pipocar nas regiões de São Paulo, principalmente, já tinha no Mato Grosso e um pouco em Minas. Nós estamos vendo isso, né? Essa coisa coordenada. É um ataque coordenado. E já foram identificados elementos do PCC nesse processo, né? Então isso vem quando? Justamente quando o Alexandre de Moraes entra em processo de vulnerabilidade. E a mídia toma conta disso. Lembra que eu falei, na época que estava acontecendo aquela coisa do Elon Musk, né? Lá, pessoal lá em Londres, o Congresso americano, né? Que Moraes estava em xeque porque é o homem ditador, o homem que amarrou uma coleira no Lula. Isso estava tomando conta dos jornais. Era a pauta. Então tinha que fugir disso. Aí a turma foi, né, esse congresso lá em Londres, reuniu lá, levou o ministro de Minas e Energia, que também vai passar por um purgatório a partir de agora, junto com o seu protegido lá, Pachequim, ou Pachecuzão, como é que eles costumam falar, né? Bem, então, esse sincronismo do evento lá em Londres com as enchentes provocadas no Rio Grande do Sul, para mudar o foco do jornalismo, né, e abafar aquela notícia. Agora você tem o gabinete de Moraes e colocando ele em evidência e o foco de incêndios. Então, esse sincronismo, entendeu? Coloca um ponto de interrogação aí para vocês, tá certo? E amanhã faz dia 28, faz um mês da vitória da oposição na Venezuela. A oposição ganhou na Venezuela. E eles conseguiram mostrar isso. Conseguiram mostrar como? Fazendo uma apuração paralela, recolhendo as atas no final das sessões eleitorais, somando e publicando num portal público para deixar que a comunidade internacional perceba que lá na Venezuela teve um vencedor que foi o Edmundo Gonçalves. Tá certo? E eu descobri por que 20% das urnas desapareceram. Porque o pessoal do governo do Maduro percebeu que a turma estava catando as atas e levando, e isso estava sendo um processo coordenado em todas as sessões eleitorais. Eles deram conta, os caras estão pegando as atas todas. E aqueles 20%, eles não deixam não e some com isso, porque talvez nesses 20% são urnas que estão preparadas para o entendeu? Tal do mesário. Então, a hora que eles perceberam que nem com esses 20% conseguia superar a votação que a oposição teve, eles falaram, putz, e agora fudeu. Então, fala que teve um hack, que o sistema caiu, que não dá para mostrar as atas. E dá vitória para o Maduro. Bem, isso está virando uma bomba. O mundo inteiro está sendo contaminado com essa fraude. A notícia está sendo, né, esparramada e o governo brasileiro está em xeque, porque, né, Lula e Maduro, unha e carne, e aí coloca em xeque o STF, não, o TSE do Brasil, e pega o Alexandre de Moraes, que era o presidente do TSE, e coloca ele na fogueira. Então, esse ataque que nós estamos sofrendo, esse terrorismo ambiental que o Brasil está sofrendo, pode estar relacionado a esses momentos de turbulência
no espectro jurídico da coisa, né? Porque eu costumo falar o seguinte: você tem a instituição e você tem a turma da alfaiataria. O que é a turma da alfaiataria, João? A turma da alfaiataria é o seguinte: pega aquele sujeito ali que não tem nada a ver com aquela instituição, não domina, não é expert, não é o cara indicado, mas põe uma toga nele e coloca ele lá. Então leva ele na alfaiataria, põe, né, para tirar a medida e coloca ele na instituição. Então você tem a instituição e você tem a turma da alfaiataria. A turma que foi na alfaiataria fazer a roupa. Então ele põe a roupa e fala assim: eu sou a instituição. Se você me atacar, você está atacando a instituição. Por quê? Porque ele passou na alfaiataria e colocou, né, aquela toga, aquela coisa bacana. Você viu lá a toga da Venezuela, como é que é? Do pessoal da alfaiataria? Tem um vermelho que vem aqui assim, ó, e desce reto, vai até lá embaixo. É uma coisa bem curiosa. Aí o pessoal vai, passa na alfaiataria, põe a toga lá, bacaninha, aí vem todo impotente. Eu sou a instituição. Não. A instituição é aquela que faz aquilo que ela foi feita responder à demanda da sociedade. Se você está ali respondendo à demanda de uma facção política e indo contra a demanda da sociedade, você não é a instituição. Você é a turma da alfaiataria. Tá bom, eu já falei demais. Eu quero que vocês comentem, né? Eu gostaria que vocês comentassem, mandassem um oi aqui no meu WhatsApp, aqui, ó, 329961. Ô, João, eu estou aqui em Roraima, estou te ouvindo. Bacana, um abraço para você. Manda um zap. Ah, eu estou aqui no Maranhão, eu estou aqui na Bahia, eu estou aqui em Pernambuco, eu estou aqui em Olinda, né? Eu estou aqui em Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, lá em Manaus, a turma da Amazônia, a turma do Pará, a turma do Acre, a turma da Roraima, de Rondônia, de Amapá, né? A turma do Piauí, a turma do Ceará, já falei, né? A turma de Alagoas, a turma de Sergipe, né? A turma do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, vocês todos. A turma de Angola, a turma de Portugal, a turma dos Estados Unidos, manda um oi para mim, manda aqui no WhatsApp. Vocês não perdem por fazer um bom amigo, tá certo? Tá bom. E aqueles que quiserem contribuir com o Pix, tá certo? Para continuar mantendo o nosso projeto da CCI, tá aqui a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Qualquer valor, gente, tá certo? Eu sou aquele velho camelô que não tem nem aposentadoria, certo? Eu sempre fui esse cara assim que vocês estão vendo aqui, ó. O cara é desbocado, o cara fala sem medo, o cara não tem papo na língua, mas é um cara moderado, né? Ele não é um cara que ataca a instituição, não ataca pessoas. Eu faço isso a vida toda. Eu não consigo ser diferente. Então, aqui em São João del Rei, que é uma terra tradicional, né, de políticos tradicionais, é claro que eu sempre tive uma resistência muito grande aqui. Lógico, é natural, tá certo? Então, eu tive que sobreviver da minha própria, né, do que eu faço, do meu trabalho autoral. Tudo que me mantém é o meu trabalho autoral. Foi assim em documentários, foi assim em jornais, foi assim em vídeos, né? E agora fazendo joguinhos, né? Vivendo essa vida de ambulante, de camelô, né? Porque aí eu ponho o meu negócio, ponho na rua, ganho meu dinheirinho, pago minha conta de luz, meu remedinho, né? A internet para poder falar com vocês. Então, eu sou esse cara simples. Estou com 64 anos, né? Então, vivi sempre com restrições por ter essa liberdade de poder falar o que eu penso e a forma que eu vejo o mundo, tá certo? Então, não é qualquer um que tem essa capacidade de chegar e falar e apontar o dedo, né? Assim como eu fiz
no dia 7, no dia 6 de janeiro, falei, olha, vão fazer merda em Brasília. Né? Na manhã do dia 8 de janeiro de 2023, eu falei, olha aqui os infiltrados que vão fazer merda em Brasília. Apontei, mostrei e falei que ia fazer, antes de fazer. Depois, no dia 9, eu falei, ó, aqui não é Washington e o Congresso não é Capitólio. Brasília não é Washington e o Congresso não é Capitólio. Eu falei isso e venho falando isso sempre. Né? E eu falo sempre, falei, olha, quem armou aquilo foi a esquerda, quem invadiu foram os infiltrados, eu mostrei os infiltrados, ninguém da direita falou isso. Até hoje defende esses infiltrados, falando que vandalismo não é crime para isso. Eu sei que não, mas tem que falar. Quem fez aquilo foi a esquerda. Assim como na Venezuela, quem botou fogo naquelas coisas lá foi a turma dos coletivos, que eles chamam lá de apoio civil, militar, né, da esquerda lá. Assim como a gente tem aqui o MST, essas outras coisas. Né? Vocês estão vendo esses incêndios aí. Ó. Então, essa coisa de não ter nada em cima, nada embaixo, sabe? Um cara desprendido, é que me dá essa possibilidade de chegar aqui e falar para vocês dessa forma, com liberdade. Porque eu sou amante da liberdade. Eu sou amante da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento. Entendeu? O Pablo Marçal teve as redes dele censuradas durante as eleições. Mas, bem, vamos entender isso. Né? Isso aí é uma grande ferramenta sua de trabalho. Então, se você está usando o seu trabalho para ocupar um espaço majoritariamente dominante, porque a internet hoje é o que domina, né? A turma falou, você está desequilibrando o processo aqui. A gente não tem esse expertise que você tem. A gente não faz parte, né, desse universo online que a gente tem medo de conviver. A gente não entende. E o Pablo entende. Entendeu? Então, ele realmente desequilibra com esse potencial que ele tem, né, de trabalhar virtualmente. Porque ele tem um exército de pessoas que são os que fazem os cortes, né, dos programas dele. E aí são vários canais, Parramado e tal, aquela coisa toda. Então, mas o PT também tem. Né? A esquerda também tem. E paga com o governo, com dinheiro nosso. Né? Esses vários canais de esquerda que você tem aí, que vai mostrando matéria disso, cheio de corte. Você vê que quando sai uma matéria, aquela matéria vai disseminada assim, para todas as mídias digitais, né, de esquerda. É um discurso unissono. Esse pessoal está recebendo também. Está recebendo. E dinheiro nosso. O Marçal está fazendo, mas é com dinheiro dele. Então, até nisso, né, o Marçal é uma potência. Mas é aquilo que eu falei. O gás tem horror ao vácuo, meu amigo. Se o Marçal ocupou esse vácuo, entendeu? Não tem outro gás para entrar no lugar. E aí, se deixar o homem, ele vai ganhar. Tem a questão do mesário pianista. A gente já falou isso aqui. Em São Paulo, isso pega pesado. Porque a turma de São Paulo, da esquerda, meu amigo. Então, se o Boulos quiser ficar esperto, pega essa turma de expertise dele, prepara para fiscais de urnas. Fazer igual a Venezuela. Olha, eu quero fechar isso aqui, vou ficar de olho no mesário e a hora que acabar eu quero a ata. E sai com ela. E faz isso. Faz uma apuração paralela, publica. Antes de eles soltarem lá. Tá certo? Democracia é a participação popular. Eleição não é propriedade do Estado, não é propriedade de uma facção política. Aquele CNE lá, Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, virou propriedade particular de uma facção política. E tomou do povo a capacidade de fazer eleição. Não, a gente é que faz e o nosso resultado é o que vai falar que é. Não, mas exato, não vou mostrar a ata não, você tem que acreditar em mim. Horas. O cara privatizou a justiça eleitoral lá, ué. Uma facção política, ideológica, privatizou a oposição, privatizou o processo eleitoral e excluiu a sociedade do processo.
Uai, isso não existe. Assim como aqui no Brasil, né? TSE é uma facção política ideológica, quase que pode entender que privatizou o processo eleitoral no Brasil. Ah, não, a gente é que apura, a gente é que dizer, e o código-fonte? Que código-fonte, caramba? Vou te mostrar, não. E os logs das urnas? Não tem log de urna, não. É isso que ele está falando aqui, pronto. Eu dou o resultado rapidinho. Mas o povo não vai participar, não? Não. Privatizou a justiça eleitoral. Isso não pode. Então, por isso que eu falo. Ajude a JP, nosso CCI aqui, a Comissão Cidadã de Inquérito, né? Através de qualquer valor que você mandar para a gente. Por quê? Porque nós temos que resgatar a democracia de fato e de direito. Nós temos que trazer de volta a soberania popular. A soberania de uma nação é a vontade do seu povo. E a vontade do seu povo se faz pela sua participação no processo. Não é só votando. É votando e ajudando a ver quem ganhou. Apurando os votos. Porque isso é da sociedade. Não é de uma facção política. Não é instituição privada de uma facção política. Tá bom? Fique com Deus. E que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. Caramba, falei 51 minutos. Um abraço, gente. Rocco, se você chegou até aqui, muito obrigado, tá, cara? Eu tenho o maior apreço por você, porque você me entende e eu te entendo, tá certo? Nós somos um, e é assim que nós vamos mudar a realidade desse país, né? Nos multiplicando por um discurso uníssono, né? Que todos somos iguais, todos somos merecedores de ser felizes, tanto o Pablo, o Boulos, a Tabata, o Nunes, entendeu? E todos os candidatos, porque candidato, cara, o cara que se coloca para candidato, ele está se oferecendo para trabalhar para a comunidade. Você vai ser candidato a prefeito em São João? Eu falei, bem, se eu falar que eu quero ser candidato a prefeito em São João, né? Eu quero ser o culpado e o responsável por cada buraco de rua, por cada cano estourado, por cada falta de medicamento no posto, por cada salário pequeno nas escolas municipais, por cada crime que acontece no bairro. Então, o cara que se oferece para a vida pública tem que ter um espírito sacerdotal, porque ele vai assumir coisas que não é dele. Entendeu? Vai se expor, vai colocar sua vida pública. Então, é difícil. Não é fácil ser uma pessoa pública. Tá certo? A pessoa tem que ter muito espírito público. Não pode ser ambicioso. Não pode chegar e sair quebrando cristais. Tem que saber ser, né, uma pessoa que olha o todo. É para isso que existe a política. É a inter-relação pessoal, a capacidade de entender os problemas, de administrar as escassez, de atender as prioridades, né? E de, como se diz assim, catalisar energias para que a sociedade consiga resolver seus próprios problemas. Tá bom? Então tá bom. Um abraço.